Boa tarde, família. Mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo inscrição no nosso canal, ativando o sininho de notificações, deixando os likes de vocês. Muito obrigado aos novos e novas inscritas e inscritos. Sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos. Esse é o África no Centro, um canal para nós discutirmos relações étnico-raciais, história, antropologia, as contribuições que as populações africanas do continente da diáspora legaram para a humanidade, sempre a partir da perspectiva do panafricanismo. Hoje a gente está aqui, família, para trocar uma ideia com vocês que ela é muito séria no que diz respeito à desinformação histórica. O que acontece? Muitas vezes, nesta plataforma do YouTube, em outros espaços midiáticos, outros espaços de internet, até em sala de aula, a gente ouve falar que povos de regiões climatologicamente quentes não desenvolveram civilização, enquanto que povos de regiões do planeta climatologicamente frias foram responsáveis pelas primeiras civilizações, e que exatamente o fato dessas populações terem desenvolvido, essas populações de ambientes frios do planeta, terem sido as responsáveis por desenvolver as primeiras civilizações da história da humanidade, está diretamente atrelada ao clima frio, porque as populações de clima quente não gostam de trabalhar, não gostam de construir, exatamente como pensaram e continuam pensando pessoas racistas quando se referem ao fato de o Rio de Janeiro, por exemplo, ser uma região de clima predominantemente quente, tropical, litorânea, e muitas das vezes o carioca ser atrelado à malandragem, lembrando que o Rio de Janeiro ele é predominantemente preto. E também quando as pessoas falam que os baianos, né, são pessoas preguiçosas, pessoas que não gostam de trabalhar, que gostam de viver deitadas na rede. Inclusive, recentemente houve a fala de um parlamentar gaúcho, branco, racista, falando das pessoas do norte que vêm para cá, o sul, o Rio Grande do Sul, né? E falando que essas pessoas são pessoas, tipo, descartáveis, são pessoas preguiçosas. E, infelizmente, família, no nosso imaginário social, isso é muito recorrente. Só que tudo isso não passa de uma mentira histórica muito bem construída pelos nossos opressores racistas. E este canal está imbuído, né, da missão, fundamentalmente, de destruir mentiras eurocêntricas com base em obras científicas do campo do panafricanismo e da afrocentricidade, para combater mentiras racistas, porque o racismo mata todos os dias. Mata fisicamente, mata epistemologicamente, mata culturalmente, mata espiritualmente, né? Então, antes de mais nada, é preciso lembrar que, do ponto de vista climatológico, portanto científico, as primeiras populações a construírem civilizações, isso está documentado em muitas obras de referência, como esta obra aqui, que eu sempre faço menção dela, do Cheikh Anta Diop, Nações Negras e Cultura, né? As primeiras populações a construírem civilizações estavam assentadas em regiões climatologicamente quentes, predominantemente quentes. Lembrando sempre que a humanidade, por razões climatológicas, de acordo com Cheikh Anta Diop, surgiu exclusivamente no berço meridional, no continente africano, repetindo, por razões climatológicas, porque o continente africano, dada a sua posição geográfica, ciência, em relação ao Sol, o continente africano foi o primeiro continente do planeta a degelar. Neste sentido, a quarta e última era do gelo não atingiu o continente africano. Então, as sociedades do continente africano, por uma razão, conforme explica Cheikh Anta Diop na obra dele chamada Civilização ou Barbárie, por uma questão meramente acidental, o fato de o continente africano estar localizado nos trópicos,
é uma questão meramente acidental. Essas populações tiveram as condições climatológicas adequadas para realizarem a construção das primeiras civilizações. Não por acaso, a humanidade surgiu no continente africano, sempre repetindo, não por acaso, as primeiras civilizações da história da humanidade se darão em ambientes predominantemente quentes, como Kemet, Egito, conforme explica Sheikh Anta Diop, como Kush, que fica no sul do Egito, onde é hoje o Sudão e parte da Etiópia, como o país de Punt, que fica onde é hoje a Etiópia atual, né, parte da Etiópia atual e a região da Somália, da Eritreia, do Burundi, né, que era o país de Punt. As três primeiras civilizações surgiram no continente africano. Logicamente, as civilizações do Oriente Médio, onde ficam hoje Irã, Iraque, que são regiões desérticas, banhadas por dois rios, Tigres e Eufrates. As populações que estavam lá, que ocuparam aquele espaço geográfico, eram populações exclusivamente negras, em primeiro lugar, conforme explica Sheikh Anta Diop, conforme explica o grande Hunoko Rashid na sua obra fundamental, As Origens Cuxitas de Sumer e Elam. Os sumérios, os elamitas e os caldeus, elamitas e caldeus também são citados na Bíblia protestante, né? Essas populações eram negras. Não por acaso os sumérios se identificam como cabeças pretas para se diferenciar de outros povos da região. Povos que eram brancos, que vão começar a chegar vindos do norte da Ásia, que eram os partícios, os medos, os persas, e que vão eliminar essas populações que estavam sedentarizadas ali há milhares de anos antes da chegada de populações brancas. Essas populações são populações agrícolas, são populações sedentarizadas, que construíram civilizações. A civilização suméria, a civilização elamita, a civilização caldeia. Civilizações essas que você também pode encontrar na obra de referência do grande Chancellor Williams. Obra esta chamada de A Destruição da Civilização Negra, Grandes Questões de uma Raça. Então, Chancellor Williams, Sheikh Anta Diop, Hunoko Rashid, só para ficar nesses três, nos atestam cientificamente em suas obras que as primeiras sociedades do mundo a construírem civilizações, portanto, através do trabalho agrícola árduo, ao longo de milhares de anos, eram populações negras, não brancas. Exatamente o oposto se deu no berço setentrional. Exatamente o oposto climatologicamente aconteceu no berço setentrional, que corresponde ao norte da Europa, ao norte da Ásia, que foi fundamentalmente atingido esse berço pela última era glacial, o que atrasou o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento social dessas populações que eram brancas, mas que se tornaram brancas ao longo de milhares de anos, que ficaram encerradas, presas naquela região, porque essas populações eram originalmente negras, porque as primeiras populações do planeta Terra inteiro, a povoar o planeta inteiro, eram populações negras com fenótipo de africanos. Não por acaso temos aqui no Museu da Quinta da Boa Vista, para quem é do Rio de Janeiro sabe de quem eu estou falando, do que eu estou falando, do mais antigo crânio das Américas, que era de uma mulher negra, que não tem fenótipo indígena, uma mulher negra, que foi dado o nome a ela de Luzia, né? Esse crânio foi encontrado no século XIX por um paleontólogo dinamarquês chamado Peter Lund, que encontrou este crânio em Lagoa Santa, e depois esse crânio foi reconstruído, né? E foi dada a certeza de que se tratava de uma mulher negra cuja idade ultrapassa 60 mil anos. E em breve eu vou fazer um outro vídeo aqui explicando a presença africana neste continente americano, que a América é um continente, não é um país, a América é um continente, e a presença também indígena aqui, que são africanos de uma segunda leva que vieram para este território. Aguardem, nós vamos falar sobre isso. Mas, continuando o assunto principal desse vídeo, é um erro e é uma desonestidade intelectual de qualquer pessoa que falar isso, dizer que as sociedades do frio foram as primeiras a desenvolver
civilizações. Mentira! Essas sociedades estavam muito atrasadas no desenvolvimento civilizatório, porque o frio as impediu, o frio extremo de 100, 80, 90, abaixo de zero, ao longo de milhares e milhares de anos, impediu esse desenvolvimento civilizatório. Não por acaso, Grécia, Roma, os vikings, por exemplo, né? Essas civilizações só foram construídas muito mais tarde em relação às civilizações africanas. Muito mais tarde. Não por acaso, a Grécia invadiu o Egito. Não por acaso, Roma invadiu o Egito. Não por acaso, o Egito está no continente africano. E aí, para quem ainda pensa, mas o Egito está na região do Mediterrâneo africano, do Mediterrâneo. Ora, o mar Mediterrâneo banha a costa norte do continente africano, família. Só a gente olhar no mapa e ser Mediterrâneo não necessariamente significa ser branco. Por que não? Porque o mar Mediterrâneo já estava ali antes do surgimento dos primeiros seres humanos e continuam lá até hoje. Os primeiros seres humanos surgiram exclusivamente, como eu acabei de falar, no continente africano e povoaram o planeta inteiro. Isso está documentado. Não há mais a que se discutir sobre isso. Portanto, as populações do Mediterrâneo historicamente eram negras, do Mediterrâneo africano e do Mediterrâneo europeu, conforme explica Cheikh Anta Diop nas suas obras. Nações Negras e Cultura, Civilização e Barbárie e também a unidade cultural da África Negra, esferas do patriarcado e do matriarcado na Antiguidade Clássica, onde ele demonstra, né, como a quantidade substancial de dados, enormes de dados, que as civilizações do berço setentrional só foram se sedentarizar milhares de anos depois que as civilizações africanas já estavam sedentarizadas. Por que eu estou falando disso? De sedentarização, de fixação em territórios, de assentamento em territórios feito por populações africanas, por populações humanas. Porque para você construir civilização, você precisa estar assentado. Ninguém constrói civilização sendo nômade. Exemplo, que eu acabei de falar sobre isso no vídeo anterior, um exemplo. Os hebreus não construíram civilização, né, sendo nômades. Eles foram nômades a vida deles inteira. Eles só vão construir rapidamente um reino, que é o reino de Salomão, né, e que, após esse desaparecimento, conforme explica Diop, após a queda do reino de Salomão, os hebreus novamente vão se espalhar pelo planeta Terra e só vão reaparecer milênios após, sob o sionismo de Theodor Herzl, né? E somente agora, nos anos 40, eles vão ter, né, em detrimento dos palestinos, um território para chamar de seu, dado pela Organização das Nações Unidas. Esse é só um exemplo que a gente pode dar do que é necessário para se construir uma civilização. Você precisa estar assentado. Ninguém constrói civilização sendo nômade. E os povos euroasiáticos foram nômades a vida deles inteira. Boa parte da vida deles, melhor dizendo, boa parte da sua história, né, pregressa, foi de nomadismo. Nomadismo que já tinha sido extirpado, eliminado muito cedo, por volta de 15 mil anos antes da Era Comum, entre as populações negras do berço meridional, populações africanas que foram as primeiras a construir as civilizações. E só foram as primeiras a construir as civilizações por conta da agricultura que forçou essas populações a se fixarem numa região. A agricultura que surgiu no Vale do Rio Nilo, a agricultura que surge nos vales dos rios Tigre e Eufrates, a agricultura que surge no Vale do Rio Indo, onde é hoje a Índia, lugares de populações negras, historicamente falando, e agricultura essa que foi uma atividade, no primeiro momento, exclusivamente de mulheres negras, porque os homens estavam focados na caça, conforme explica Cheikh Anta Diop na obra A Unidade Cultural da África Negra, onde ele derruba várias teses mentirosas aqui, várias teses eurocêntricas mentirosas. Então, família, só para a gente fechar o vídeo, para quem ainda insiste na falácia eurocêntrica e racista
de dizer que os europeus estão hoje neste lugar de predominância tecnológica porque o frio lhes possibilitou a criação das primeiras civilizações, eu só tenho uma coisa para dizer. Se hoje a Europa está neste lugar de predominância tecnológica, agradeça as invasões históricas que seus ancestrais, seus antepassados, fizeram no berço meridional, invadindo a Índia e destruindo civilizações negras, invadindo a região do Oriente Médio, destruindo civilizações negras, como eu acabei de citar aqui, invadindo o norte do continente africano, destruindo Kemet, destruindo Kush, destruindo Punt e, posteriormente, invadindo ali o norte, a outra ponta, o nordeste, né? Não, o noroeste do continente africano, quando vão destruir Cartago, civilização negra, e mais tarde ainda, quando vierem invadir a América do Sul, escravizarem os nativos, as populações indígenas, massacrarem populações indígenas e depois começarem o famigerado tráfico atlântico de escravizados, onde vão praticar aquilo que Karl Heinrich Marx chama de acumulação primitiva de capital. Vão fazer a famosa expoliação aqui dos recursos naturais, minerais, vão levar esses minérios, ouro, prata, etc., diamantes, etc., para a Europa e vão enriquecer graças ao trabalho compulsório das populações africanas que foram sequestradas, escravizadas e trazidas para este território. Enquanto que as populações indígenas foram todas eliminadas. E hoje, as sociedades europeias desfrutam de um tal conforto econômico porque, depois da Segunda Guerra Mundial, que nós tratamos no vídeo anterior um pouco sobre isso, essas sociedades vão fazer a neocolonização do continente africano. E, para isso, elas vão matar 30 líderes pan-africanos ao longo de décadas para impedir que o continente africano se desenvolvesse. Né? Thomas Sankara, Patrício Lumumba, Samora Machel, Amílcar Cabral, etc. Serão todos eliminados. Todos eliminados. Né? Serão mortos para impedir que o continente africano se desenvolva, porque ali é o continente mais rico do mundo. E é um continente predominantemente quente. Mais rico do mundo em recursos naturais e minerais. E ainda é hoje. Ferro, cobalto, estanho, tungstênio, manganês. Tem tudo lá no continente africano. Né? E aí você ainda vê a neocolonização europeia no continente africano. Por isso que é isso que continua. A França, continuam ricos. A França sem os países do norte do continente, que é a chamada de África Ocidental Francesa, que hoje é o Mali, que hoje é o Níger, que hoje é a Burkina Faso, que romperam com a França, que hoje é o Senegal, que não rompeu com a França, mas a França não é nada sem esses países. Nada. Nada. A França não é nada. Ela depende, né, do urânio que tem, por exemplo, no Níger. Depende fundamentalmente. Como os europeus dependem ainda de países africanos para tratá-los como dispensa econômica. Como os europeus também fazem uma coisa no Brasil, independente do governo que esteja no poder de direito de esquerda. Como nas Américas também, independente do governo que esteja no poder de direito de esquerda. Por isso que a Europa continua sendo o que ela é. Por isso que os Estados Unidos da América é o que ele é. Graças à guerra cultural, política e econômica que esse território impõe a territórios anteriormente colonizados e que agora sofrem uma neocolonização. É por isso que a gente vê esse desenvolvimento tecnológico, esse avanço tecnológico na Europa e nos Estados Unidos. Nada mais além disso. Estamos juntos sempre. Venham fazer meu curso de História da África. Ele é online, ele é aula síncrona, ele é comigo. Tenho certeza que todos vocês vão gostar. Em breve a gente volta aqui para mais um bate-papo. OTEP África no Centro.